Olá pessoal, Sandro Fernandes do Canil Toy Dolls, criando com muito amor e carinho as raças Beaver Terrier e Yorkshire Terrier há mais de 10 anos. E hoje eu estou todo uniformizado Beaver Terrier, com essa linda camiseta que eu ganhei do pessoal da American Kennel Club. Estou aqui com a minha canequinha do Beaver Terrier da CBKC Shop, justamente para convidá-los a curtir a entrevista que foi concedida ao podcast do Animais, aos amigos Dan e Gustavo. Estive por mais de 1h30 falando sobre a raça Beaver Terrier, curiosidades, particularidades, detalhes, como surgiu a raça, como que tudo envolve uma criação responsável, e peço para que, se possível, entrem no link abaixo que eu vou deixar aqui e curtam lá o vídeo, assistam na íntegra. Vou deixar aqui também um pedacinho da entrevista. Olá, eu sou o Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Quase sincronizado. Nosso convidado falou que a gente tá meio desincronizado, né? Mas a gente vai melhorando. Tá bom. O nosso convidado de hoje é o Sandro Fernandes, é o idealizador do Canil, do projeto Toy Dolls. Ele deixou a carreira financeira dele para se tornar criador há 10 anos atrás. Ele cria beavers e hoje ele faz com gosto e por paixão essa criação aí da raça Beaver Terrier. O primeiro contato dele com a raça foi há 13 anos atrás, quando morava em Portugal. Ele foi para uma exposição de cães na Alemanha, em Frankfurt, convite de um amigo dele, e aí tudo começou, né? Que o pai dele era criador de Yorkshire, né? Isso aí. Então, bem-vindo, Sandro. Obrigado. É legal conhecer essa raça que o pessoal deve achar Sim. que é um York desbotado, ou com outra cor, né? Sim, vamos falar a respeito, né? É um prazer estar aqui, eu agradeço imensamente o convite e vamos falar de cachorro, que é o que mais a gente gosta, né? Legal, bacana. A gente já chegou aqui tomando uma bronca, né? Uma bronca carinhosa. Porque Sim. eu sempre achei... No início eu achava que era Beaver que falava. Sim. Aí eu falei, cara, mas Beaver é castor em inglês, Exato, não deve é, ser Beaver, é. deve ser Beaver. E aí comecei a falar Beaver, e aí o pessoal ouvia Sim. Beaver, virou Beaver, e agora você me falou, não, é Beaver mesmo. É Beaver, porque é uma raça que surgiu na Alemanha, né? E não é uma raça americana, portanto a pronúncia correta é Beaver. E Beaver é o nome de uma pessoa. Sim. Não tem nada a ver com nenhum bicho. Não. É o nome do Sr. Werner Beaver, que foi quem começou com tudo, né? Lá no ano de 1984, né? E essa raça ela é mais popular na Europa ou nos Estados Unidos? Hoje é muito popular tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, né? Agora teve a exposição, inclusive nos Estados Unidos, foi a Westminster. Isso, nossa, teve lá uma pessoa que me passou as imagens, tiveram vários exemplares se apresentando, então ela se popularizou muito já nos Estados Unidos, já é uma raça amplamente difundida nos Estados Unidos, né? E lá já é raça, porque na FC ainda não é raça, né? Tá em processo de oficialização. É a tal coisa, né? Ainda não é uma raça reconhecida pela FCI, tanto é que aqui no Brasil, perante a CBKC, pertence ao grupo 11, né? Então é uma raça que ainda está nesse processo todo aí de reconhecimento. Mas e no AKC? Na AKC ela foi reconhecida como uma raça já. Então no AKC já está mais adiantado. Desde 2000, faz pouco tempo, desde 2021. Né? Na CBKC 2009 e a AKC reconheceu em 2021. E posso dizer um pouco sobre a origem da raça? Sim, por favor. Pode dizer, tem que falar tudo da raça para nós. Não vai deixar nada. Bom, então só fazendo uma pequena introdução, como que eu tive o contato com essa raça, né? Que até então eu nem imaginava que existia. Eu trabalhava em Portugal e fui convidado por um colega para ir visitar os pais dele num final de semana prolongado. Eu acho que era um feriado na ocasião. E chegando lá, me deparei com o pai dele, criador de Yorkshire Terrier, né? E ia ter uma exposição de cães nesse final de semana. E daí a gente acabou indo, me convidou e tudo, e para mim tudo novo. Você nem criava cachorro? Nem criava, eu sempre adorei animais. Tive Doberman, tive pastor, tive cocker, depois tive passarinho, minha mãe ficava louca. Depois tive um aquário plantado de 3.000 litros em casa. Caramba. Aquilo dava um trabalho, putz. Mas aí adormeceu isso em mim, né? Até pelo desenvolvimento da vida e o meu projeto financeiro na minha carreira acabou adormecendo. Foi quando eu fui para Portugal trabalhar lá, né? E esse colega então me convidou e a gente foi para a casa do pai dele, em Frankfurt. E chegando lá, me deparei com o pai dele, criador de Yorkshire, né? Putz, aqueles cães maravilhosos, aquela pelagem incrível e tudo, e ia ter essa exposição.
E na exposição foi quando eu tive o contato primeira vez com a raça Beaver Terrier, né? Eu olhei lá uns cães um pouco diferentes, fiquei bem surpreso, né? Daí depois eu fui lá, eu vi que era o tal do Beaver Terrier e fiquei com isso na cabeça, né? Daí cheguei em casa, tudo, e comecei a pesquisar sobre a raça. E aí nasceu a minha paixão. E por que você não se interessou por o York? Então, eu também crio York. São as duas raças que eu crio, o York e o Beaver. É muito parecido, né? É, muito parecido. Eu tenho uma paixão gigantesca pelas duas, mas o meu queridinho é o Beaver. E pode acasalar York com Beaver? Não, jamais. Ninguém faz isso ou alguém Jamais. faz? Não pode fazer isso. Existe uma turma fora do Brasil, né, que até tem uns projetos que faz algum tipo de acasalamento, mas são coisas que eu, pelo menos, abomino, né? O Beaver tem que ser sempre acasalado somente com Beaver. Porque os pastores brancos vieram do pastor alemão. Certo. Que eram os pastores alemães que eram, vamos supor, fora do padrão e os caras foram criando. Sim. O mesmo aconteceu com o Beaver? Ou o Beaver foi criado de propósito, com algum propósito? Não, o Beaver, a origem da raça, vamos falar sobre a origem, foi em 1984, o senhor Werner Beaver... Desculpa, 1984. Em 84. Super recente. 40 anos. Ainda é uma raça, para sinofilia, ainda é uma raça bem recente. Super recente. Super recente. Isso que eu falo para as pessoas, que os caras acham que as raças acabaram. Não. Né? Vai continuar saindo raça, aparecendo raça. Vai. É lógico que estão fazendo um monte de mistura esdrúxula por aí, mas uma outra coisa vai sair bem feita. Vai sair bem feita. Então, qual que é a história? Tem duas vertentes, vamos dizer. O senhor Werner Beaver, criador de Yorkshire Terrier tradicional na Alemanha, o senhor Werner e a senhora Gertrudes, uma ninhada de Yorkshire de cães consagrados e campeões de exposição, que era o Darling e a Frufru, né? Houve um acasalamento desses dois cães e nasceu um filhote com características distintas, que é o que a gente conhece como gene recessivo, né? O branco. Todo branco? Não, na verdade ele era azuaço, branco e dourado. Tipo esse aqui? Tipo esse daqui, exatamente como o Bruce aqui, no entanto, ao invés do preto, ele é um azuaço, que inclusive é permitido, depois a gente vai falar do padrão da raça, é permitido. E ele ficou surpreso, né, quando viu esse cãozinho com características distintas, né, e tentou fazer algum tipo de trabalho na associação que ele tinha lá, que ele era afiliado lá da Alemanha, e obviamente não foi reconhecido como um Yorkshire, porque não é um Yorkshire Terrier, né. E através desse processo que aconteceu, ele começou uma criação seletiva, né? Ele foi feito em breeding, como o surgimento de qualquer raça, né? E ele botou quem? O pai? Ele pegou... Era uma fêmea esse filhote? Que é o nome em alemão, mas vamos dizer que é o floco de neve, né? Conhecido como floco de neve. Daí ele pegou esse cãozinho, acasalou de novo com o pai, né? E foi fazendo os acasalamentos. Como qualquer raça quando surge, né? Tem o tal do inbreeding, né? E foi fazendo e foi gerando, então, a linha de sangue dele lá, particular, né? Daí ele conseguiu uma homologação num clube que aceitou como um Yorkshire diferente. E no começo, a raça era chamada como Yorkshire à la Pompom. Entendeu? Não, Beaver Yorkshire à la Pompom. Beaver porque já tinha o nome do cara. Já o canil tinha. do cara chamava Beaver? Não, o canil dele tinha um outro nome. Tá. O Beaver era o nome dele. E futuramente a raça passou a se chamar Beaver Terrier. Não tem agora nenhuma ligação com Yorkshire Terrier. Quando a raça foi para os Estados Unidos em meados de 2007, 2008. Mas peraí, mas aonde que vieram os outros? Todo o plantel estava com ele? Sim. Há relatos de outros criadores que tiveram filhotes brancos, mais brancos. Também assim, do mesmo canil que o Sr. Werner Beaver pegou os Yorks dele na ocasião, né? E o Sr. Werner Beaver tinha muitos Yorks, ele criava estilo pastoral, muitos Yorks ele tinha. Até estava vendo uma matéria e realmente a gente que é criador sabe quanto que é cuidar de um cão de pelo. E na matéria que eu vi lá dele, foto dele, tinha um monte de Yorks, todos no pelo. Tudo no pelo, eu fiquei imaginando, porque não é fácil, né? Imagina no frio, na neve também. Não é fácil. E ele, enfim, então, esse plantel que ele adquiriu, os cães que ele adquiriu, veio de um determinado canil, onde tiveram outros criadores de Yorkshire Terrier também na Alemanha,
que já tiveram relatos de cães com características similares ao que o Sr. Werner Beaver conseguiu no plantel dele, né? É interessante isso, né? É. Porque foi uma coisa por fenótipo, não foi por comportamento, Não. por buscar uma outra atitude no cachorro. Não. Né? Foi. Exatamente. E então o que acontece? Essa raça, na verdade, ela começou a ser amplamente difundida na Europa, né? Começou a se popularizar na Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, o leste europeu e para os Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, lá existe 2 clubes, que é o Beaver Breeding of America e tem o Beaver Terrier of America. São 2 entidades, 2 clubes de Beaver que pensam diferente, tem uma linha de raciocínio diferente. O Beaver Breed of America acredita nessa versão do Sr. Werner Beaver, que realmente o Beaver Terrier veio do acasalamento de 2 Yorks puros, né? E o Beaver Terrier of America acredita que houve a introdução de uma segunda raça. Mas na casa dele não houve. Na casa dele não foram, porque a gente sabe que os cães puxam até, no mínimo, a 5ª geração, né? Então, o que aconteceu aí para trás, na geração do Darling e Frufru, quem eram os pais? Quem eram os avós? Quem eram os avós, bisavós, e na altura não existia o exame de DNA, né? Mas hoje em dia, vocês não acharam? Com os exames genéticos? Então, aí que eu vou dizer. Daí, essa entidade, esse clube de sinofilia, que é o Beaver Terrier of America, fez um estudo muito sério, genético em cima dos beavers que foram para lá, e foi detectado o gene gene que não pertence ao Yorkshire Terrier. E né? pertence a qual raça, vocês sabem, não? Tem aí outras suposições, como o Bichon Frisé, né? Caramba. Então... Alguém pulou o muro lá atrás, pulou a cerca. Alguém pulou o muro lá atrás. Eu acredito nessa linha de raciocínio dessa turma, que sim, houve a introdução de uma segunda raça. Acidentalmente? Talvez. Acidentalmente, sem o consentimento do Sr. Werner Beaver, porque ele era uma pessoa muito correta. Ele não sabia. Não sabia, e essa carga genética se atenuou, né, nesses 2 exemplares, que era o Darling e a Frufru, e daí sim ele começou uma criação seletiva, né? Porque se você for parar para pensar, lá na Segunda Guerra Mundial, deu um problema nos cães, né? Às vezes algum criador precisou fazer alguma mistura diferente. Sim. Porque faltava cachorro, né? Sim, vai saber se... Né? Vai saber. Vai saber o que aconteceu nesse canil onde foram adquiridos esses Yorks, né? Alguém ali, como você disse, pulou o muro e deu origem a essa raça que eu considero uma raça maravilhosa, e hoje ela tem aí as características bem definidas, né? Depois aí, se eu puder pegar o Bruce você pode aqui. pegar à vontade. Só para falar um pouco. Ele é teu. Só para falar. E deixa eu falar, eles são diferentes do York e outra coisa, fora pelagem ou não? Fora coloração ou não? Não, mesma coisa, idêntico. A parte de temperamento, comportamento, estrutura, tamanho. O padrão da raça é até 3.600 e o York até... E por que o clube do York não aceitou as cores em vez de vocês criarem outra raça? Então, eu vejo como uma outra raça mesmo. Ele não é um Yorkshire Terrier, né? Ele tem uma coloração própria. Mas só coloração. Só a coloração. O tamanho, peso, tudo. Orelha, olhos, nariz, tudo igual, né? Tudo igual, né? Mas... Você estava falando do peso 3.600 para o Beaver e para o York? 3.200. É bem próximo. É muito similar. É muito similar. Né? Mas a maioria ficam, tanto o York quanto o Beaver, ficam em torno de 2.600. O Bruce tem 2.900, para você ter uma ideia. 2 quilos, adulto, eles são menores que o Papillon. São menores que Papillon. Papillon macho pesa 4, 4,5. Mas dá a impressão de que eles são mais parrudinhos, mas são mais leves. Eles têm muito pelo, né? É muito pelo. Muito pelo. A hora que eu dou banho nesse menino aí... É um ratinho. É um ratinho. Né? E eu tinha, pelo menos os exemplares que eu treinei, que eu já fiz trabalho de adestramento, de consulta de comportamento, enfim, me pareceram cães menos impulsivos do que o York. O Yorkshire parece ter um temperamento um pouco mais duro, um pouco mais terrier mesmo. Mais terrier mesmo. Mais elétrico e mais pra frente. E os Beavers, mais tranquilos. Lógico, ainda são, obviamente, cães ativos, cães que precisam de atividade, mas cães mais calminhos, mais tranquilos, sem tanto esse impulso de caça.
Você sabe que muita gente que me liga questionando sobre o temperamento da raça tem esse tipo de... informa essa situação. Mas assim, como eu crio as duas raças, eu posso dizer para vocês que é exatamente o mesmo temperamento, a mesma coisa. Vai depender... Você tem? Quantos beavers você tem? Eu devo ter uns no meu plantel. É que tem alguns que estão com handler, outros com a minha parceira. Não, mas não importa. Uns 20. E York? Uns 15. Então você tem bastante... Tenho. Já observou muito, né? E o esquema da minha criação, eles vivem em matilha, né? Graças a Deus tem uma área bem ampla lá. E eles ficam no gramado, vivem em matilha lá, e eu só separo mesmo as que estão acasalando, né? E os etc. machinhos brigam entre eles? Não brigam entre eles. Quando eu tinha os espaços delimitados, eu tinha mais problema de território, sabe? Dessa questão de território, marcação. Agora, como eu finalizei o meu projeto lá, então tenho eles numa área ampla, não vejo mais briga, ficam meio de boa, não tenho problema nenhum. Bem tranquilo. E você acha que eles são mais cães de companhia ou mais terriers? Mais de companhia, né? Os terriers hoje em dia estão bem domesticados, né? Até o próprio York... Sim, o York sim. Agora você pega o Jack Russell, você fala apenas... Porque os caras veem pequenininho, fofinho, mas não é assim, né? Não é. Esses já são assim. Esses são pequenininhos, são fofinhos. Então teoricamente eles deveriam estar no grupo 9, tanto o York quanto os Beavers. O York eu acho que já não sai mais do 3, já está, né, consolidado no 3, mas provavelmente quando a FCI reconhecer o Beaver como uma raça, vai para o 9. E nos Estados Unidos eles estão no mesmo grupo, o Beaver e o York? Não, porque é uma raça não reconhecida. A AKC também tem o grupo de cães em fase de reconhecimento, né? Entendi. Assim como a CBKC no Brasil. Então eu não sei qual é o número do grupo lá, né? Mas aqui no Brasil é o 11, né, para CBKC. Né? E é até muito engraçado porque em exposição, cada um vai a exposição de cães tem aquele lance de que vai ter o melhor de cada raça e daí vai disputar o melhor do grupo, né? Daí você tem no melhor do grupo lá o Beaver pequenininho, competido com Pitbull, Oveleiro Gaúcho, Bulldog Campeiro. Sim. Pastor da Mantiqueira. Isso, aquele... Então, quer dizer, são os cães que ainda não são reconhecidos, né? É uma questão. As pessoas até às vezes falam... mas quando você vai num Best Show é assim também. É assim. Mesmo no grupo, o Airedale com o Yorkshire. Sim, a mesma coisa, Né? E no grupo 2 tem lá o Pinscher e o Rottweiler. Cães, né? Diferentes, né? Schnauzer miniatura e sei lá o que lá, dog alemão. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente fala, a gente estava falando agora sobre fazer uma comparação do temperamento, certo, que não existe, segundo você, grandes diferenças, né? Não. Quando a gente fala de York, os casos que nós pegamos de comportamento de York, a gente vai ter cães que latem muito, cães que defendem o dono de qualquer pessoa, não deixa ninguém chegar perto. E quando tem 2, 3 cães na mesma casa, já peguei, não só uma vez, algumas vezes, cães que arrancam o olho do outro mesmo, brigas feíssimas, assim, de um com o outro de York, né? Beaver, eu nunca peguei nenhum Beaver agressivo, todos que eu peguei muito tranquilos, talvez por isso até que eu tenho essa impressão. Eu já treinei muito mais York do que Beaver. Tem muito mais York, né? Lógico, Beaver deve ter treinado, de cabeça aqui, uns 4, 5. Tá? E York, já perdi as contas, muitos, né? Mas enfim, então nos Yorks, quando eu pego problemas, são esses problemas, né? Sei. Você, na sua experiência de ver mais Beavers, tem visto essas questões também? Não no seu canil, óbvio, porque você tem uma criação controlada, você é um profissional. Tá sendo um pouco de erro de manejo do dono. Lógico, Então, mas quando os donos têm problemas de comportamento, são problemas parecidos? Eu já tive relatos de cães um pouco mais agitados, tanto da raça Beaver quanto York, né? Mas são, assim, eu não tenho pego, sinceramente, muitos relatos com relação a esse tipo de problema, de briga. Agressividade. Não. Há pouco tempo mesmo, teve um que foi morar com o Jack Russell, já teve cães que... Assim, e os feedbacks que eu tenho é que eles convivem muito bem, né? Mas é isso, o que eu tento fazer lá na minha criação é um melhoramento na parte temperamental dos cães. Eu bato muito nessa tecla da parte temperamental, né? Então, o que a gente tenta buscar lá são cães equilibrados, né?
Um cão, por exemplo, para ir para uma exposição, para deixar um juiz passar a mão, ter que fazer todo o circuito, isso e aquilo, não pode ser nem muito ansioso, não pode ser um cão agressivo, e esse temperamento passa para os filhotes, né? Porque até mesmo na minha criação, eu também tenho um ou outro York lá que é um pouco mais agitado, e é batata, os filhotes acabam herdando o temperamento. Ou porque estão observando também, né? Convivendo. Isso, convivendo. Porque mesmo que é uma coisa adquirida, que o pai adquiriu, se o filhote ficar com uma criação parecida, o filhote também vai adquirir, né?